Bom, pessoal, a ideia hoje é a gente fazer uma discussão sobre, especialmente, timing de início de antibiótico. Tá? Na UTI. Isso é um tema bem controverso, né? Vocês devem visualizar isso no dia a dia de vocês. A gente tem um racional por trás disso que julgamos mais adequado para as unidades de terapia intensiva, que é bastante alinhado, por exemplo, com o documento que teve sendo da Anvisa sobre o uso nacional de antimicrobianos de UTI. Né? Que a Anvisa tem recomendado é ter um programa de gerenciamento de antibiótico com infectologista, microbiologista, intensivista, enfim, todos os setores que mais usam antibiótico, apoiados por especialistas em infecção, né? Para usar antibiótico de maneira mais adequada. Tanto indicação adequada, duração e também questão de dose, utilização da dose, essas coisas, tá? O enfoque aqui principal é a gente desenvolver um raciocínio de, assim, eu tenho um paciente com suspeita de infecção, como que eu abordo no meu dia a dia? Tenho que ser agressivo no antibiótico, tenho que esperar, como que eu vou fazer isso na prática, tá? Esse que é o enfoque principal. E eu, pessoalmente, acho que são as coisas mais importantes que nós intensivos podemos fazer. Tá? Um monte de trabalho na literatura, não trouxe aqui, mas mostrando tentativas de implementar o uso nacional de antimicrobiano na UTI, quando vem de fora, não dá certo. Se o intensivista não se propõe a fazer isso, pode vir quem quiser, porque o intensivista vai sempre usar a gravidade como critério para dar antibiótico, e aí não tem como. Né? Você não consegue que alguém de fora venha uma vez por dia lá, um infectologista, para dizer que eu suspeito de antibiótico ou não. É muito importante que nós abracemos essa causa aí. Tá? Um dos artigos que eu mandei no grupo, não sei se a Ana Laura mandou para vocês, é bem interessante, um workshop que teve uns anos atrás, que eles traziam justamente isso, a importância de nós decidirmos na abração dessa causa. Se a gente não abraçar, o negócio não vai certo. Tá? Enfim, isso é um tema bem difícil de implementar na prática, então a gente tem que tentar construir um raciocínio para a gente conseguir fazer isso de forma adequada. Tá bom? Bom, vamos começar. Da onde começou essa história toda, né? Daqui, ó. Até início dos anos 2000, teve o trabalho do Rivers, focou muito no manejo hemodinâmico, né, do paciente com sepsis, e aí ficou a ideia de que tem que ser agressivo o tratamento hemodinâmico e ninguém lembrou do antibiótico, né? Na verdade, o paciente ele também era tratado com antimicrobiano mais cedo. Né? Então, isso ficou meio para trás. Na época lá do estudo do Rivers, um estudo randomizado, tudo onicêntrico. A mesma coisa que a gente implementar um estudo aqui de tratar melhor os pacientes dos nossos setores. O estudo do Rivers, você sabe como é que ele fez? Né? Ele criou uma sala de ressuscitação lá onde ele levava todos os pacientes com sepsis. Caiu no grupo intervenção. E o grupo controle era tratado conforme habitual. Então, tem um efeito Hawthorne tremendo, né? Além do protocolo, o paciente era muito mais bem visto. Né? Tá? E é por isso que o estudo não conseguiu ser replicado posteriormente, né? Tem uns motivos aí também. Mas ele, pelo menos, trouxe essa ideia do tratamento precoce. Né? E aí, alguns anos depois, tem um trabalho do Kumar, esse que você já deve ter visto. Eu ouvi falar, 2006. E olha o título do trabalho: duração da hipotensão antes do início do antibiótico efetivo é o determinante crítico da sobrevivência no choque séptico. Tá? Beleza, vamos lá. Aí ele tem essa figurinha aqui que vocês vão ver em congresso várias vezes, ou já viram. Tá? E ele fez ele separou aqui até 1 hora, na verdade não é até 1 hora, meia hora, 1 hora, 1, 2, 2 a 3, enfim. Aí depois ele separou 6 a 9, 9 a 12, 12 a 24 e assim por diante. Tá? Então, quanto mais tempo para iniciar um antibiótico desde o início da hipotensão, menor a sobrevida, né? E aqui era a incidência acumulativa de iniciar um antibiótico a tempo, né? Tá? E aqui era o odds ratio para morte, tá? De acordo com o atraso para iniciar o antimicrobiano. Certo? Então parece uma evidência bem forte. Nossa, eu não posso atrasar antibiótico em paciente com sepsis e tem que começar precocemente, certo? O que eu falei agora é verdade? Baseado nos dados do estudo? Não, tudo bem. Vamos esquecer isso. Vamos esquecer que ele é observacional. Qual que era a população do estudo? Choque séptico. Tá? Então, o que o Kumar descreveu, até hoje é verdade. Ninguém discute que no choque séptico você não pode atrasar o início do antimicrobiano.
tá bom? Então, isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mostrar como todos os trabalhos apontam para essa direção, tá? Mas na sepsis, ou seja, o paciente tem disfunção orgânica, mas não está chocado, tem suspeita de infecção, a relação não é dessa forma aqui, tá bom? Então, a gente pode, nos casos de incerteza diagnóstica, talvez não precise ser tão agressivo, tá? Isso aqui foi o que fez as recomendações sobre a sepsis, de dar o antibiótico logo, né? E em 2016, a IDSA brigou com a Solarmicepsis. 2016 ou 2020, agora não tenho certeza. Que é a Sociedade de Infectologia Americana. Porque eles discordam disso aqui. Não disso, não do choque séptico. Eles discordam da recomendação de dar antibiótico na primeira hora para toda suspeita de sepsis. Tá bom? Eles acham que isso leva a um sobreuso danado de antibiótico, com vários efeitos colaterais que a gente negligencia, certo? Tá bom? Então, começar a ter mais Clostridium, o paciente perder diagnóstico, né? Você rotula com sepsis, ele tem outro diagnóstico, enfim, multiresistência, claro, entre outras coisas. Tá bom? Então, isso é um pouquinho da historinha aí, tá? Então, vamos um pouquinho mais adiante, a gente tem dois trabalhos muito interessantes, que saíram em 2017. Um foi quando foi feita a lei da sepsis lá em Nova York, no estado de Nova York. Vocês já ouviram falar dessa história, não? Teve uma criancinha chamada Rory, morreu, não lembro, acho que ele Lincoln Sevilla, vamos dizer assim, tá? Uma morte trágica. E aí já tinha, né, os guidelines sobre sepsis, etc. E aí criou-se uma lei, criou-se um lobby forte para obrigar os hospitais a terem protocolo sepsis e gerenciar o protocolo sepsis. Tá? Todo o estado. E aí, isso criou uma base de dados muito rica, né? Porque eles começaram a coletar vários dados. Aqui no Brasil, se a gente fizer isso, a gente vai tirar a gente da assistência, que eu acho um problema, mas pelo menos lá eles investem na parte administrativa. E aí tivemos esse trabalho. E olha só que interessante. Esse trabalho ele é fundamental para a gente entender esse raciocínio. Tá? Olha que interessante aqui. Ele mostra, na época era bundle de 3 horas e 6 horas. Né? Então ele mostra que completar o bundle de 3 horas, quanto antes completava, menor era a mortalidade. Ela ia aumentando ao longo do tempo. Certo? Administração do antibiótico. O que vocês acham? Bem parecida com o bundle de 3 horas, né? O bundle de 3 horas era lactato, antibiótico, cultura e volume, né? O volume era, não, o bundle era no bundle de 3 horas, exatamente, os 30 ml por quilo. Perfeito. Eu já esqueci que agora já estou no... Foi ver o bolo de fluido, não era o volume que fazia diferença. Tá? Absolutamente neutro. Sim, é um estudo observacional, claro, mas fazendo o ajuste estatístico, neutrão. O bolo de fluido atingiu o alvo, não faz diferença. Tá? Isso agora a gente tem que entrar mostrando isso aqui também. Tá? O quanto eu dou a mais ou menos de fluido não faz tanta diferença. Mas então fica aqui essa associação forte, né? Tá? Quanto antes você der o antibiótico, melhor. E aqui era sepse em geral, não era só choque séptico. Mas ele fez uma análise subgrupo que é chamativa. Quando a gente olha para choque, paciente que usou vasopressor, é aqui que está o efeito. Né? É claro, parece favorável no paciente que não usou vasopressor? Parece, mas quando a gente vai ver, não é ali que está o efeito mais forte. Tá? E mesmo assim é uma razão das chances bem baixa. Né? Bom, a gente vai olhar para esse subgrupo. Aqui eles têm poder para ver subgrupo. Um estudo com 50 mil pacientes. Tá? Em paralelo a isso, teve um estudo que foi publicado no mesmo ano no Blue Journal. Tá? E aí aqui eles pegaram uma outra base de dados, acho que era do caso permanente, não tenho certeza, fizeram uma amostra randômica e aí fizeram uma análise muito semelhante. Tá? Então olha que interessante, eles mostraram que isso aqui era pronto-socorro, né? Mas os pacientes recebiam antibiótico bem logo, né? Tá? Aqui na primeira, segunda hora era onde a maioria dos pacientes recebiam. No choque séptico eles recebiam mais cedo e na sepse recebiam um pouco depois. É uma prática bem razoável, né? Porque o paciente fica chocado, o pessoal é bem agressivo, mas mesmo assim atrasou um pouco, né? Atrasou algumas horas. E no paciente com sepse, na época ainda era sepse grave, né?
usavam essa tecnologia, aí desviou um pouquinho para a direita o início do antibiótico. Pelo menos isso aqui reflete um uso racional até do início do antibiótico, né? Na média, vamos dizer assim. E aí eles mostraram isso aqui, ó, que interessante. É essa figura aqui. Eles observaram um desfecho ajustado, assim, quando demorava muito, lá 5 a 6 horas, aí você realmente explode a mortalidade. Tá? Você demora muito. Mas, quando você vê aqui nas primeiras horas, tem uma associação, mas não é aquela coisa do Kumar lá, que é uma escadinha, assim, a cada hora de atraso aumenta a mortalidade em 8%. Tá? Aquele resultado lá, se for verdade, é só para o choque séptico. Tá bom? Bom, muito bem. Então saiu isso, os infectologistas ficaram chateados com o uso indiscriminado de antibióticos, e aí o último guideline do Sumário de Sepsis modulou a recomendação. Ele bota lá, choque séptico, suspeita dele, independente se a infecção está confirmada ou não. Suspeitou, antibiótico na primeira hora. Tá? Isso ninguém discute. Tá? Por outro lado, no paciente com sepse, ele abriu lá. No paciente com sepse, onde eu tenho incerteza diagnóstica, eu posso investigar e eu posso dar algumas horas até a iniciação antibiótica. Certo? Tá bom? Isso veio nesse paper da Haley Prescott, Doyle Washington. Isso aqui é como a gente vai concluir a aula, mas eu já vou trazer aqui porque a gente vai incluir outras coisas ainda no raciocínio. Então, o que ela trouxe? Aqui no eixo X, probabilidade de infecção bacteriana. No eixo Y, gravidade. Tá? Então, gravidade. Choque, paciente grave. Ciência respiratória, psiloslática grave, que eles botaram lá. Tá? Então, esse paciente você não vai retardar o antibiótico para começar logo. Quem que é o paciente com gravidade intermediária? Tá? O paciente tem outras disfunções, mas não está chocado ainda. Tá? Porque a gente sabe que esse é o saldo de mortalidade, se a gente for pegar o sepsis, é 1% na média, né? 10%, 40% na média. Tá? É 40% do choque, com lactato alto, 10% do sepsis com disfunção orgânica, ou 1% infectado sem disfunção. Tá? Então, pelo menos essas 3 categorias a gente tem que trabalhar com elas para eu trabalhar no eixo Y aqui, gravidade da doença. Tá? No eixo X é a probabilidade de infecção bacteriana. Certo? Aqui é que mora o problema. A gente não sabe se o paciente está infectado ou não quando a gente inicia o tratamento. Na maioria das vezes. A gente não tem certeza do diagnóstico. A gente pode ter uma probabilidade baixa, intermediária ou alta. Certo? E aí aqui a gente vai chegar agora em alguns... Vamos revisar um pouquinho o CIRS, essas coisas, para a gente entender um pouco disso. Tá? Então vamos lá, eu mandei para vocês, não sei o guideline agora da SCCM lá de febre, não tem, né? Eles falaram, o guideline de febre, mas é de suspeita de infecção, na verdade. Eles colocaram lá no guideline. E eu acho que ele é bem interessante porque ele traz lá a ideia da probabilidade de infecção também, para usar o marcador, etc. Mas aquele guideline não é para paciente séptico. Então, se o paciente não tem uma infecção confirmada, eu não tenho por que iniciar antibiótico. É basicamente isso. Eles querem trazer lá. Pesquisar causas infecciosas, etc. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, vamos rever algumas coisinhas aqui que são interessantes. Então, primeiro eu acho que... Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. Esse aqui teve um estudo feito um tempo atrás, um estudo SOAP. Ele foi o Jean-Louis Vincent, que capitaneou, etc., e a turminha lá da época, da final da crise de 90. E aí eles fizeram uma avaliação dos critérios de CIRS na UTI. Caracterização. Tá. Então é isso aqui. O que eles viram? Olha que interessante. Muitos pacientes, a maioria, isso aqui é na admissão na UTI, tá? A maioria dos pacientes tem critério de CIRS quando admitido na UTI, independente se ele está infectado ou não. Tá? Então, CIRS para a gente na UTI é um critério muito pouco específico, né? Tá? Qualquer coisa que os pacientes vêm para a UTI, ele vai estar inflamado com a maioria geral. Tá?
O que ele mostra? Claro, quanto mais critérios de CIS, isso a gente já tinha lá do Roger Bone, da década de 90, maior a mortalidade. Isso aqui já é bem conhecido, né? Bom, e o que ele mostra é que tem uma correlação também com o desenvolvimento de infecção, tá? Posteriormente. Mas não é uma correlação forte, critério de CIS isoladamente. Tá? Qual que é o recado desse trabalho? CIS não é bom para a gente porque é muito frequente. Tá? Mas tem relação com gravidade. Se o paciente está tendo taquipneia, taquicardia, leucocitose, febril o tempo todo, isso não é bom. Alguma coisa de ruim está acontecendo. Tá? Não necessariamente infecção, só isso. Tá bom? Beleza. E aí, a gente teve um trabalho super legal, que é esse aqui do Calconen, usando o banco de dados da Austrália. E aí, a conclusão dele, olha que interessante, né? Ele pegou pacientes sépticos, pacientes que foram para a UTI para tratar a infecção, tá? O critério dele de sepsis aqui era tomar antibiótico e estar na UTI com sorvete, tá? E aí ele viu quantos tinham CIRS ou não. O que ele observou? Uma proporção que não era pequena dos pacientes, eles iam para a UTI com um diagnóstico de sepsis, para tratar uma sepsis, sem ter CIRS. Em torno de 1 a cada 8 pacientes, 12,5%. Tá? E quando ele foi ver mortalidade, os pacientes CIRS positivos morriam mais. Isso a gente sabia, né? Porque quanto mais critério de CIRS, maior a mortalidade. Isso já é conhecido. Mas os pacientes com CIRS negativa também morriam. Tá? E os australianos mostrando que ao longo do tempo eles melhoraram o serviço deles, né? Os australianos são de mortalidade progressiva. E olha que interessante, quando eles ajustaram, aí a mortalidade foi igual, ajustaram. Tá bom? A gravidade, para os critérios juntos. Certo? Então, qual que é o recado desse trabalho? Eu posso ter infecção grave, sepsis, sem ter CIRS. Tá? Esse trabalho foi o que impulsionou a modificação do sepsis, da criação do sepsis 3, tirar CIRS dos critérios de sepsis. Isso é controverso, tem gente que não gostou e tal, mas foi o principal gatilho para fazer essa mudança. Tá? Então vamos lá, o que a gente tem até agora? O que faz a gente suspeitar de infecção na prática, no dia a dia? Vocês já tem. Febre, leucocitose. PCS, tá certo? Vamos lá. Então, são sinais bem específicos, né? Então, faz a gente pensar em sepsis, em infecção. Beleza, então, o paciente vai em ventilação mecânica, tratando, sei lá, uma HSA, vamos pegar um caso assim, e ele começa a fazer CIRS. Qual é a probabilidade de infecção? Está no 7º dia de internação, entubado. Tá? Médio alto? O que você acha também? Se eu der só, eu estou dando só isso para você, só está com CIRS. Baixa. Baixa? Você acha que é baixa? Por quê? O que vai aumentar a possibilidade de infecção ou não é se eu tenho um foco infeccioso. Tá? Porque CIRS, se vocês forem pesquisar também, é o primeiro sinal de que o paciente vai fazer isquemia cerebral cardíaca. Tá? Não se esqueçam disso. Então, não é infrequente o paciente começar a ficar febril e taquicárdico e ele está fazendo isquemia cerebral cardíaca, não está infectado. Bom, então, esse é um critério para a gente lembrar, fora as alterações de diurese que acontecem na HCA. Né? Então, a maioria dos pacientes da UTI vai ter um outro motivo para ter CIRS também. Então, eu dei o exemplo aqui da HCA, mas pode ser um politrauma, pode ser um dor de queimado, enfim, pode ser qualquer coisa, um pós-operatório, pode ter algum outro motivo. O que eu tenho que ver se está dentro da história natural daquela doença. Um pós-operatório normal, eu não espero que ele... Eu espero que ele faça febre no primeiro dia, não é por causa de atelectasia, isso todo mundo lembra, né? Sabe isso? No primeiro pós-operatório, mas depois eu não espero mais. Se ele voltar a fazer febre, porque está acontecendo uma coisa potencialmente infecciosa ali associada, certo? Então, isso eu tenho que levar em conta também no timing da evolução das coisas. Na HSA é diferente, ele pode fazer CIRS por outro motivo durante a evolução. Né? Bom, e assim por diante. Então, para eu modular a probabilidade de infecção,
vai depender de eu ter foco infeccioso ou não. Tá? Então, o que é uma probabilidade alta de infecção? Assim, eu vou dizer assim, não, se você está infectado, eu vou tratar. Tá? Mas não é só achar o foco. Tá? Ah, diga. Perfeito. Então, infecção de pele e partes moles, o diagnóstico é clínico e aí o diagnóstico é de certeza. Porque você viu lá uma celulite, você viu realmente estava infectado. Qual que é o outro cenário? Cultura positiva de sítio estéreo. Então, cultura de líquido positiva, hemocultura positiva, líquido pleural positivo, barriga positiva. Tá? Então, isso tudo é alta probabilidade de infecção. Bacteremia não é uma boa ideia, porque você pode ter bacteremia por translocação, né? Isso é super escrito em pós-parado, enfim, em várias situações você tem bacteremia transitória sem significado clínico. Mas para a gente não ter suspeita de infecção, ter bacteremia, habitualmente a gente vai tratar, né? Aí já lá com o Marcelo as situações onde isso não se aplica. Né? Bom, mas então, esse cenário é alta probabilidade de infecção. Tá? Onde que é a probabilidade intermediária? O mais comum é infecção respiratória. Né? Então, o paciente está na UTI, faz sírios, começa a ficar secretivo. Isso quer dizer que ele tem a pneumonia? Não. É muito difícil eu determinar se ele está infectado ou não com base no julgamento clínico. Os trabalhos que comparam o diagnóstico de pneumonia com o histopatológico, a gente é péssimo. A gente diagnostica muito mal. Tanto erra para mais quanto erra para menos. Tá? Então, por isso que o critério clínico, assim, dá uma ideia, mas não dá para ser a nossa única ferramenta. Bom? E o outro, que esse é o que eu acho que é o mais fácil da gente organizar no dia a dia, é a infecção urinária. Né? É uma prática comum. Douglas fez isso, Douglas? Coletar a cultura de quem fez febre? Não, tá bom. É uma prática comum de fazer o tal do screening infeccioso. Né? O paciente faz febre na UTI e coleta a cultura de tudo. Não façam isso. Tá? A gente tem que investigar foco infeccioso, não só coletando culturas. Claro, hemocultura geralmente vai ser pertinente se o paciente tiver um catéter. E urocultura, inclusive aquele guideline que eu mandei para vocês ontem, que saiu o LCCM, eles trazem lá, e já tem vários trabalhos falando isso faz tempo, né? A gente não pode colher urocultura sem coletar a urina 1 antes. Eu tenho que coletar a urina 1, se ela for normal, eu não colho urocultura, porque ela faz positivo no paciente saudável. Tá bom? Então, eu posso ter um paciente com urocultura positiva e baixa probabilidade de infecção. Quando que o ITU vai ser um diagnóstico? Quando o paciente tiver dor suprapúbica, né, é um dos critérios, ou quando você tiver pelo menos uma leucocitomitência ali. Bom, então, esse é um dos pontos onde a gente fica mais na dúvida. Então, geralmente, infecção respiratória e infecção de trato urinário vai ficar na probabilidade intermediária. Tá? Certo? Muito bem. Vou trazer mais uma ferramenta para a gente pensar suspeitar de infecção na UTI. Esse trabalho aqui é unicêntrico, é lá do Erasmo, né, do Jean-Louis Vincent, uns brasileiros aí que iam para lá. E aí ele trouxe esse score, que ele claramente tem overfitting aqui, ele tem mais variável do que o modelo toleraria, tá? Que ele tem uma área sobre a curva de 0,96, isso aqui está errado. Mas ele pelo menos traz análise multivariada, alguns critérios para a gente levar em conta para suspeitar de infecção. Aí ele criou esse score que chama Infection Probability Score, ele nunca foi bem validado. Tá? Então a gente não pode usar o score em si para tomar decisão, mas eu acho que a gente pode levar essas variáveis em consideração no nosso raciocínio do dia a dia. Tá? Então, temperatura. Faz sentido, né? Febre faz sentido. Frequência cardíaca. Aqui é interessante, porque ele botou alguns cortes de frequência cardíaca, uma era até 140, e a outra acima de 140. Então, o paciente taquicárdico faz você pensar em infecção, mas o muito taquicárdico mais ainda. Bom, tem uma associação muito forte com suspeita de infecção. Taquicardia inexplicável. O paciente não tem. Tá? Vamos pegar um paciente nosso agora lá. A gente tem um paciente com Guillain-Barré que ele tem taquicardia explicada pelo Guillain-Barré o tempo todo. Então, você perdeu esse problema, certo? A gente tem que levar isso em conta também. Agora, aquele paciente que ele estava normocárdico, começou a ficar taquicárdico persistente, sem outro motivo, tem uma coisa muito errada acontecendo, aumentando a probabilidade de ele estar infectado. Tá?
Leucocitose. Putz, leucocitose é um parâmetro ruim, viu, gente? Então, ele botou aqui 2 cortes, ele botou a leucopenia e botou a leucocitose propriamente dita, tá? Leucopenia tem mais força para a gente suspeitar de infecção mesmo, tá bom? É muito difícil a gente ver um paciente leucopênico por outra causa de CIRS que não é infecção. Vocês já viram? Vocês podem pensar isso, tirando a neutropenia pós-químio, né? Mas é muito rápido. Agora, leucocitose por outras causas que não é infecção, isso é o dia a dia, certo? Tá? Então, é uma coisa que pontua muito pouco no nosso raciocínio, do intensivista. Tá? O PCR foi bem associado, infecção, no caso deles. SOFA não necessariamente, porque SOFA vê disfunção orgânica, não infecção, né? Mas SOFA vê gravidade. Então, é uma coisa que vai estar associada à infecção, porque a infecção é uma causa comum de pacientes desenvolvendo disfunção orgânica. Tá bom? E aí foi isso. Assim ele desenvolveu esse score. Então, o que fica para a gente da prática? Febre, geralmente é um trigger para a gente pensar em infecção, leucocitose também, mas eles têm uma força muito pequena para eu suspeitar, para eu confirmar a infecção. Então, levanta a suspeita, mas fica na baixa probabilidade. Taquicardia, especialmente atenção, certo? E leucopenia também, tá bom? Certo? Acho que é isso. Então, seguindo, vamos para o... Em 2012, teve um trabalho super interessante que até hoje não foi replicado, de uma UTI cirúrgica americana. E aí, o que os autores fizeram? Provavelmente era uma UTI assim que dava antibiótico para tudo. Chegava lá, fazia febre antibiótico, tá? E aí eles implementaram uma estratégia de uso conservador de antimicrobiano. Um estudo antes e depois, tá? Com todas as ressalvas que tem isso. Pode ter outros motivos se os pacientes terem melhorado, enfim. Mas eu acho que dá um sinal aqui, de, pelo menos, de segurança dessa abordagem. Tá? E olha que interessante, né? Então, vamos ver lá no método o que eles falam que era feito. Tá? Período, o protocolo agressivo era utilizado. Tá? Começava o antimicrobiano para suspeita de infecção, após 72 horas, se não for sugerisse infecção, o antimicrobiano era suspenso. Beleza. Até racional, né? A pessoa não dá, depois você tira, se não confirmar. Né? Isso para qualquer suspeita de infecção. Tá? Depois, eles começaram o protocolo conservador, em que não dava antibiótico, a não ser que o paciente tivesse evidência objetiva de infecção. Tá? Então, ele falava, fazia cultura para qualquer suspeita de infecção, timing da cultura dava um ponto inicial, né, para medidas futuras, né? E olha que interessante. Sinais objetivos de infecção. Para a infecção pulmonar, mais do que 10 na 5 unidades formadoras de colônia, uma cultura. Para a infecção intraabdominal, patógeno no GRAM ou na paracentese. Para a infecção de corrente sanguínea, qualquer crescimento. Para ITU, mais do que 10 na 5 também, mesmo de sonda. Não era mais do que 10 na 3 unidades formadoras de colônia, que é o critério habitual. Tá? Mas para paciente hospitalizado, esse critério é 10 na 5. Não sei se você sabe disso. Para a gente confirmar tudo. O CDC tem recomendado desviar para o mesmo critério de unidade formadora de colônia do paciente não sondado. Tá? E aí ele dá os critérios. Tá? Então, para infecções onde o critério diagnóstico é feito sem cultura, por exemplo, infecção de sítio cirúrgico, trata, né? Então, como você comentou, tem claramente a lipus no catéter. Não vai tratar, né? Não vai esperar cultura. E era isso. E claro, se o paciente chocasse, eles também iniciavam antibiótico. Tá? Bom, comparar ali o antes e depois. E esse trabalho é interessante, que ele é um sinal invertido de tudo que a gente fez até agora. Tá? Então, tempo da coleta da cultura até iniciar o tratamento. No grupo agressivo, mediana 12 horas. No grupo conservador, 22 horas. Então, eles demoravam mais para dar antibiótico nesse grupo conservador. Tá? Tempo do início da febre até o início do tratamento. 6 horas no grupo agressivo, 24 no grupo conservador. Duração do tratamento. E aqui um achado sensacional, que talvez ajude a explicar muita coisa. Quando eu começo de forma mais conservadora, eu acerto mais no início.
Isso tem duas potenciais explicações. Uma é que a pressão seletiva na UTI é menor, quando você é mais conservador no antimicrobiano. Então você vai ter uma UTI que é mais fácil você acertar de cara o antibiótico. Mas isso é uma coisa que você ganha com o tempo, não é de imediato. Né? E a outra explicação é que você já vai ter o resultado da cultura para iniciar o antibiótico. Né? Nesse caso, a cultura para infecção de causa respiratória é secreção traqueal ou deslavada? Secreção traqueal. Aspirado traqueal. Tá? Então isso é bem interessante. Então, quando você é um pouco mais conservador, você coleta as culturas, deixa na manga. Se o paciente não está com disfunção orgânica, espera para tratar quando ele ou desenvolve disfunção orgânica, ou choca, ou fecha o diagnóstico, eu consigo acertar mais. O que é bastante benéfico. Isso é consistentemente associado com melhores desfechos. Tá? E a potencial explicação para o resultado que eles tiveram aqui, quando eles foram ver desfecho clínico. Aí eles fizeram uma análise multivariada. De novo, é antes e depois, todas as críticas possíveis do mundo aqui. Mas a mortalidade. Ele botou no grupo agressivo, a mortalidade foi maior. É o contrário do que a gente ensinou por muitos anos, quando a gente fala de sepsis. De novo, é onicêntrico, né? Então, tem suas ressalvas para você ser replicado melhor. Mas é uma dos tijolinhos para a gente entender esse raciocínio do time do antibiótico no paciente na UTI. Tá bom? Eu não trouxe aqui, mas a gente tem um estudo randomizado, holandês, que foi muito elegante. O que os autores fizeram? Eles pegaram os pacientes no pré-hospitalar e randomizaram. Um grupo recebeu antibiótico já no pré-hospitalar, na ambulância. O outro grupo não recebia. Pacientes com suspeita de infecção no pré-hospitalar, né? Ele era levado para o hospital coletava cultura e depois iniciava o antibiótico. Era uma população de pacientes com sepsis. A mortalidade da amostra foi em torno de 10%. Não era choque. Resultado absolutamente inútil. Tá? E o que aconteceu? O grupo que iniciava o antibiótico no hospital tinha menos cultura contaminada e mais cultura positiva. E o grupo que começava mais cedo no pré-hospitalar, menos cultura positiva, mais contaminante na coleta. Tá bom? Durante o estudo, esse estudo tem um problema que durante o estudo ele teve contaminação entre os grupos, que quem estava atendendo os pacientes começou a querer dar precocemente mesmo no grupo controle. Tá? Mas, pelo menos é o trabalho randomizado que a gente tem para embasar esse raciocínio no paciente com sepsis, né? Choque. Bom? Muito bem. Então, eu tenho agora um quadro conceitual de como raciocinar esse início do antibiótico na UTI de uma forma um pouquinho mais racional, de não dar antibiótico para a febre. Certo? Então, a gravidade aqui, isso é mais fácil de a gente ver. Ver disfunção orgânica é o que a gente faz todo dia. Certo? Isso é tranquilo. A gente consegue ver facilmente. Mas às vezes a gente come bola. Às vezes tem paciente que está fazendo febre, ele choca e ninguém dá antibiótico também. Então, isso tem que tomar cuidado. Tá? Então, quando você opta por fazer uma estratégia mais conservadora, você tem que ficar mais vigilante, ao contrário, né? Você tem que ficar mais em cima do paciente, porque qualquer sinal de deterioração você vai iniciar o tipo de problema. Tá bom? Então, e a gente tem que conscientemente fazer isso. Coletou culturas, assim, esse paciente aqui, ficar de olho se ele chocava no antibiótico, senão a gente vai esperar o resultado. Tá? Ou, claro, se fechar o outro diagnóstico, isso não tem problema. Tá? Bom, probabilidade de infecção. E aí, qual que é o problema? Quando eu tenho uma infecção confirmada, o que eu vou fazer? Confirmei lá. Acho que é uma parda mesmo, tem secreção, cresceu o bicho, piorou a troca gasosa, tem todos os critérios possíveis de parda. Chocou, o que eu vou fazer? Vou tratar por quanto tempo? Beleza, então vou tratar pelo tempo apropriado para aquela infecção. Né? E nos casos onde o paciente tem risco, mas a probabilidade de infecção é baixa ou intermediária, o que eu faço? O paciente está no UTI e chocou. Não foi nada. Vocês vão dar antibiótico? Baixo risco de infecção. Ele soltou uma febre e chocou. Febre, taquicardia e choque. Beleza, então digamos que você deu antibiótico. E aí estava lá, o paciente melenou.
tira. Você precisa esperar 48 horas? Não, né? Você confirmou que era uma hemorragia digestiva alta, fechou. Então, no paciente com probabilidade baixa intermediária, quando você faz um diagnóstico alternativo, aí a sua probabilidade de infecção vai lá para baixo, né? E você tira o antibiótico. O que a gente não pode ter? É um viés cognitivo de iniciar antibiótico e ele vai ser mantido por 7 dias. É isso que a gente também não pode ter no nosso dia a dia, tá? Mas eu também não tenho que ter pudor de dar antibiótico quando eu tiver dúvida. Se o paciente estiver grave. Tá? Agora, se é só febre, não. Só febre, colhe cultura, investiga, faz ultrassom, faz um raio-x, vai atrás, entendeu? Para ver se o paciente está com dor suprapúbica, se ele estiver sondado. Examine o paciente para ver se ele tem algum sinal de infecção. Certo? Tá bom? Essa estratégia já é descrita há muito tempo, né? E eles incorporaram naquele trabalho lá. Mas eu vou pegar aqui o trabalho que fez isso para a pneumonia, que é a infecção mais difícil, né, de a gente diferenciar. Né? Aqui, ó. Ele pegou, na época se fazia diagnóstico por CEPIs, então assim, o paciente com diagnóstico firmado de pneumonia tratava por 10 a 21 dias. Tá? Isso, graças a Deus, caiu por terra. Agora, o paciente que tinha um score de pneumonia mais baixo, tinha uma velocidade, mas não estava confirmado, aí ele randomizava. Um grupo ele deu tratamento por 10 a 21 dias, o outro ele dava uma quinolona e reavaliava. Se confirmasse o diagnóstico, tratava. Se não confirmasse, suspendia. Tá bom? Isso tudo é bem pequenininho, né? Tá? Vamos ver se eu acho aqui o resultado. Tá? Então, olha que interessante. Mortalidade, né? No caso aqui foi 0. 3 dias, né? Vou pegar aqui, ó, outra mortalidade mais para frente. Comparando entre os grupos, ó, mortalidade de 30 dias, certo? Foi até menor, mas assim, não significante porque eu era muito pequeno. Mas não foi algo que chamou a atenção aqui para você achar que é arriscado você dar e depois tirar. Certo? Bom, gente, eu acho que esse aqui era o sério. E esse raciocínio que eu acho que é bom a gente fazer no nosso dia a dia. Entendeu? Tá? E passar adiante. Tem um outro raciocínio que é qual antibiótico dar. Tá? Isso também a gente vai ter que levar em conta a gravidade da infecção e aí fatores de risco para multiresistência. Tá? O último guideline de pneumonia da ADS, vocês já chegaram a dar uma olhada? Não? Porque a gente tem uma questão em que o guideline anterior trouxe a ideia de infecção relacionada à ciência de saúde, né? Todo mundo já fala isso. E aí, se o paciente tivesse algum critério, mais que 90 dias, antibiótico nos últimos 90 dias, antibiótico hospitalizado, clínica de diálise, neutropênico, etc., aí você teria que dar um antibiótico de maior espectro, né? Mas no último guideline, eles mudaram um pouco a raciocínio. Eles falaram assim, esses critérios não são bons. Eles podem ser excessivos. Tá? E eles colocaram lá que eu tenho que me basear em dar antibiótico de maior espectro, um pouco mais baseado na gravidade do paciente também. Se o paciente está bem e não foi exposto recente a antibiótico, ele está hospitalizado, você pode dar uma quinolona. É a prática de algumas das nossas empresas aqui. Certo? O paciente acabou de vir de casa, não foi exposto a antibiótico, eu consigo tratar inicialmente com quinolona sem problema nenhum. Né? Ou antibióticos poderia ser fluoxetazida, alguma coisa de menor espectro. Né? Tá bom? Agora o paciente já foi exposto, aí sim eu vou ser um pouco mais agressivo. Né? Acho que o principal aqui para a gente lembrar é a exposição à carbapenêmica mesmo. Né? O paciente foi exposto à carbapenêmica recentemente, aí dificilmente você vai pegar um paciente com choque e não cobrir germe resistente à carbapenêmica. Certo? Tá? Lembrar disso aí lá. Colomicacina, polipicina. Se tivesse fazendo bactéria de injeção também. Tá? Aqui no HC é o recomendado para pacientes com risco de germe resistente à carbapenêmica é da polipicina, a recomendação. Não gosto muito porque é muito volume e tal, mas pelo sistema recomendo. Tá? Dúvidas? Muitas edições que eles colocaram no programa de 2023, o Walter traz um questionamento que fica aqui a dúvida contigo. No caso de descalonar o antibiótico, ele trouxe uma provocação que muitas vezes você descalonava, não teve diferença na indução de resistência
E acabou que, quando você preparava, você acabava dando mais tempo de antibiótico quando você descolonava, talvez aquele viés cognitivo de pensar que, não completei os 7 dias cabalísticos. E aí, nesse sentido, que não tem diferença de resistência, como é que você vê no sentido de descalonar ou manter? O que todo mundo, a gente aprende, né? Não, dá o espectro depois escalona. A gente não tem base empírica para mostrar que isso é efetivo. Tá? Tem um racional enorme, mas não tem base empírica. Por isso que o pessoal da IDSA tem tempo que eles falam assim, eu tenho que usar espectro menor quando eu inicio. Porque se eu usar espectro maior, eu só vou descalonar em 10 a 20% dos casos, que é o que eu tenho cultura positiva, então eu vou usar antibiótico em excesso para muito paciente, certo? E o descalonamento em si, se o paciente já usou 3, 4 dias de terapia, ele já foi exposto, não tinha problema. Né? Então, provavelmente não muda a indução de multiresistência mesmo, se descalonar. Tá? É claro que se você for ver na média da unidade, talvez isso tenha um efeito, para você reduzir a exposição à carbapenêmica na UTI como um todo, entendeu? Agora, no paciente individual, provavelmente não faz diferença. Tá? E antibiótico é a única intervenção que a gente faz em pacientes no nosso dia a dia que eu tenho benefício individual e eu tenho malefício coletivo para a unidade. Tá? Então, eu tenho que pesar um pouco esse outro lado também. Não dá para pensar só no benefício individual do paciente. Tá? Usando uma abordagem conceitual assim, a gente pelo menos consegue encaixar melhor as ideias. Tá? Especialmente quando não, né? É um espaçamento bom, mas é difícil quando a UTI é aberta. Porque às vezes quando é paciente externo, ele Tá muito aí é a crítica da UTI. Se a UTI é aberta e o médico prescreve, esquece o antibiótico. Você esquece, não. Aí se o paciente piorar, você revela depois. Aí a gente não pode sofrer com isso. Tá? E eu, pessoalmente, eu não gosto muito dessa política. Entendeu? Eu me incomodo, assim. Por isso que eu não, provavelmente por isso que eu trabalho em empresas muito abertas. Tá? Mas se você está trabalhando numa UTI como essa, você pode tentar negociar e tal, mas em última instância é a palavra do médico paciente. Algumas residências colocam como essa exposição prévia a antibióticos, e se você colocou de terceira, talvez com antibiótico assim, se pensar para até espectro quando você vai iniciar. Você falou em carbapenêmico, assim, né? Essa é minha dúvida, assim, tá, o cara usou um CFA, tratamento de uma pneumonia, em tese tratou, mas voltou com novos sintomas respiratórios um pouco mais grave agora. E aí? Aí depende muito, Thiago, da microbiota da unidade, entendeu? Então, por exemplo, o paciente foi internado lá, tal, mas o campeão de infecção secundária é ISBL. Você até pode dar trazocin, mas é meio arriscado, né? Então, se você tiver choque, aí tem que ser carbapenêmico. Então, vai depender muito da microbiota da unidade. Né? Então, tem UTIs aqui que o pessoal, mesmo sendo exposto, consegue depois usar ceftazidima, trazocin, tranquilo. Né? Tem outras UTIs que não. Não tem local, você que a sepsis sem foco lá, tem que ser carbapenêmico, porque tem muito SBL. Tá? Para tratamento inicial. Tá? E essa ideia de poupar carbapenêmico, ela foi surgindo ao longo dos anos, porque o que aconteceu? A gente começa a dar carbapenêmico é um antibiótico ótimo, a farmacocinética é boa, tem pouco efeito colateral, mas ele é o campeão de indução de bicho alienígena, entendeu? Então, se você usar meropenem para todo mundo, vai vir um monte de bichos aí, cineiro, carbapenêmico, etc. Então, a gente tem que poupar o uso por causa disso, mas nas situações bem indicadas, não. E aí também um pouco da gravidade, né? Por exemplo, se o paciente fez sério, tem cara de pneumonia, mas não está com muita disfunção, dá um trazocin, não seria problema. Agora, tá chocando e tal, você não pode pagar o preço de errar do tratamento clínico também. Você pode levar isso em conta. Às vezes o paciente com risco de ter um germe resistente com SPL. Ao invés de dar carbapenêmico, ele poderia usar uma POIB, Pode. Sabe qual cenário que é recomendado? Por exemplo, a aminoglicoside para prevenção urinária. Aí tem gente que sugere, pode usar aminoglicoside, não tem problema. Uma semana de aminoglicoside não vai nem ficar surdo e perder o rim por causa disso. Tá? Então, alguns lugares fazem isso mesmo. Eles recomendam para evitar usar o carbapenêmico, em determinadas situações, preferem usar um antibiótico que seria de espectro maior. Mas aqui, o nosso antibiótico que mais cobre bicho com TR é a aminoglicoside, a mica.
tá? Atualmente, cobre acilete, cobre KPC. A poli-B já perdeu um pouco algumas das interbactérias que já está perdendo. Você conhece algum serviço que, por exemplo, qualquer infecção, independente da gravidade, se isolar um ISBL já vai para a meropenem? Isso é uma coisa consensual? Ou, por exemplo, um paciente que isola um ISBL, posso começar um antibiótico, ficar de olho, no caso não desse antibiótico, instalar lá? Isso. Como é que é feito O aqui? que eu vou te dizer? A gente está trabalhando randomizado e mostrou a menor mortalidade com o cara Pereira. É difícil você argumentar contra isso. Isso para si, como que é o trabalho? O paciente, quando vinha a hemocultura positiva, isso era para hemocultura positiva, tá? Aí randomizar para tazocin se fosse sensível, né? Porque ele pode ser resistente. Se for resistente, não tem que botar tazocin, né? Porque o ISDL, alguns são resistentes a pipetazo, alguns não. Tá? Fenotipicamente, pelo menos. E aí foi randomizado e foi distribuição. Tá? A bactéria resistente a ceftriaxona, era o critério que usou o trabalho. Geralmente é. Geralmente Aqui, Onde tem uma possibilidade, aí o uso dos associacionais, se for infecção urinária e o bicho for sensível a pipetazo, como a concentração na urina é grande, você poderia tratar com pipetazo. Mas eu acho que entra um pouco no que o Pedro falou. Às vezes você faz isso, aí você trata com mais tempo, a gente demora mais para melhorar, entendeu? Então, sinceramente, eu não sei se vale muito a pena, não, ficar insistindo nisso, entendeu? Aí é bravado, entendeu? Para não usar a qualquer custo, você sabe. Ou dar um inclusive também, opção. O importante é não dar mérito para todo mundo. Esse que é o ponto principal, entendeu? Se você tem uma infecção com uma bactéria que aquele é o melhor antibiótico para tratar, aí tudo bem. A questão é eu não seguir o raciocínio. Não sei se vocês veem isso aí, né, mas pelo menos eu, quando comecei a dizer assim, o paciente está meio ruim, a gente está com o Cefim, 2 dias depois, virar para o 5, 2 dias depois, virar para o PNEM. Né? Então é só se a gente não criar esse raciocínio, tá bom. Se eu usar um raciocínio para escolher um antibiótico apropriado para o paciente, baseado em fator de risco, para multiresistência, e eu tenho um raciocínio para iniciar e para tirar o antibiótico, dependendo da probabilidade de infecção e da gravidade, vai dar certo. Tá? Agora, vocês que são mais novos, aí, vocês vão ter que ver mais casos para pegar esse feeling do dia a dia mesmo. Né? Isso aqui é um quadro conceitual, a gente tem que replicar isso no dia a dia para sentir um pouco as coisas. Tá? Vamos fazer uma discussão aqui. Uma coisa que em alguns deles acontece, aqui aconteceu, alguém dos calculados do trabalho acontece aqui também, é tentar trazer guideline da Surviving Sepsis para dentro da UTI. Tipo, por exemplo, teoricamente, o que a gente faz na UTI aqui está fora do guideline, né? Aquele paciente que tipo, esse estudo ali do Lancet, né? O paciente piora, que faz disfunção orgânica, que talvez seja infecção, que a gente investiga. A gente nunca começa antibiótico dentro de 3 horas. Que seria recomendado pelo guideline, né? No choque, sim. Não, no choque a gente começa. Mas esse paciente que piorou, teoricamente teria sepse, sim. a gente não começa em 3 horas, com antibiótico. Tipo, frequentemente a pede mais X, faz ultrassom, coleta E aqui a gente demorava, né? Demora 24 horas. Assim, acho que o maior problema disso é que o guideline da Surviving Sepsis usa muito esse trabalho de pronto-socorro, né? Quanto que você acha que daria para levar isso para o ambiente de UTI, que é um paciente realmente tem um perfil muito diferente, né? Desse paciente de pronto-socorro. Que eu acho que é uma realidade bem diferente, né? Porque, infelizmente, já tem o paciente pior, né? A gente vê muito isso aqui, né? Aquele paciente que piorou, a gente investiga tudo que é canto, não encontra nada, das contas, sei lá, o que aconteceu, melhorou. Enfim, quanto que você acha que dá para trazer isso para um ambiente de UTI, esse guideline da Surviving Sepsis, quando você acha que dá para debater e falar, não, a gente está falando de um perfil de paciente completamente diferente do que o guideline está recomendando? Olha, Douglas, aí eu acho que tem um pouco do papel do guideline. Né? O guideline foi criado para a gente identificar paciente fora da UTI e iniciar o tratamento, não para dentro. Né? E a outra, assim, vocês estão estudando, vocês não, mas eu estudei para ser intensivista. O guideline tem muita recomendação lá, que é boa prática clínica, baixa qualidade de evidência, que a gente não espera que quem se propôs a estudar com ele e tratar do paciente grave siga cegamente o guideline. Né? Acho que é um pouco esse o raciocínio aí, mas
Eu acho que o último ele ficou bem racional, assim, entendeu? Dá pra gente encaixar num quadro conceitual. Acho que o cenário quando socorro é bem diferente, né? Quando a gente vai para as emergências, o pessoal não tem tempo para ficar reavaliando o paciente e tal, então esse é o grande diferencial. Tem uma unidade fechada, você está lá com seus 10, 12, sei lá, X vezes, e você está com todo mundo ali na mão, não vai beber lixo na UTI. Então, dá pra, quando você assume o risco de não iniciar o antibiótico, você está assumindo o risco. Porque você não quer pagar pelo risco de usar antibiótico excessivamente, né? Aí você vai tomar antibiótico. Tá? Aqui, com isso, a gente às vezes erra, tá? Eu noto que às vezes o paciente claramente tinha infecção, ele já estava na alta probabilidade, a gente não começou antibiótico. Fica nessa faixa. Então, tem que estar sempre revisando assim para ver se o paciente realmente não tinha um critério de diagnóstico de infecção. Se não me engano, acho que o doutorado Estevão fala sobre isso. Essa pergunta que você perguntou mesmo, em relação ao paciente com TI, que tem uma suspeita de infecção nosocomial, que você não tem um foco claro. Aí ele fez, acho que uma coach reto, se não me engano. Pegou os dados do trauma. Pegou os dados do trauma e viu que não tinha aumento de incidência de disfunção orgânica em 14 dias para o cara que você esperou, saiu, descobriu, definiu um foco e tratar, ou seja, aguardar. Mas no cara que você tinha uma infecção confirmada, ou seja, um patológico isolado, o atraso do antibiótico aumentava a mortalidade. Isso que foi vendo. Mas ele falou, a estratégia foi segura. Não foi mas foi seguro. Eles implementaram um pouco desse racional lá e conseguiram visualizar aplicando que, de novo, que é seguro. Pelo menos dá para dizer isso, né? Agora sim, a gente não tem dados para dizer para vocês que melhora a multiresistência, mas isso, eu pessoalmente, essa é uma das minhas certezas dogmáticas. Quando a gente começa a usar menos antibiótico, não tem, melhora muito o perfil microbiológico da unidade. Se você usa antibiótico à vontade, vira uma tragédia. Daqui a pouco você está dando vancomycin com emicina para todo mundo. Então, isso eu já vi mais de um take que quando você implementa, racionaliza um pouquinho o uso, melhora pra caramba o perfil microbiológico da unidade. Até um choque de realidade muito grande aqui. A primeira vez que teve uma pava lá na UTI no primeiro mês, aí teve uma pava, eu já estava lá com a pesquisa atrás em banca e a pessoa falou, não, simpliox, não doido aí. É muito diferente aqui. É que trauma ainda é uma população mais específica ainda, que o perfil é melhor ainda. Né? Trauma. Porque eu geralmente vem da rua, é jovem, tem probabilidade. Mas realmente. Mas é isso, é baseado no perfil que é muito acinete, muito. Só que o perfil é um problema, porque demora, por exemplo, a CCH vai pegar geralmente 6 meses. Às vezes teve 10 infecções confirmadas só, microbiológicas. Aí você vai pegar muito pouca informação para tomar decisão lá para frente também. Então não dá para você se basear só no perfil microbiológico das infecções da unidade. Você tem que se basear em fatores de risco descritos na literatura. Tá? Isso é uma coisa, porque às vezes o paciente, pode ser que a UTI seja, tem um monte de KPC e acineto lá. Aí o cara no terceiro dia de infecção você vai dar vancomycin? Não, né? O cara que veio de casa. Você pode também, mesmo numa UTI que tem um perfil microbiológico ruim, você pode modular também sua estratégia de antibiótico terapêutico. Não tratar traqueobronquite também me causou muito estresse no começo, porque isso é uma questão aberta. Né? Mas eu vou perceber que dá para discutir isso aí. É uma questão em aberto. Mas mistura um pouco com a ideia de você esperar um pouco mais para confirmar o diagnóstico. Mistura um pouco essa ideia. É interessante, né? Porque nos Estados Unidos e na Europa também, MRSA para eles, vocês, na Portugal, vocês isolam? Resistente à oxa? Aqui a gente existiu do MRSA e depois existiu do ISPL. Desistiu de isolar, não considera mais um TR. A gente só isola KPC e acineto. E VRE. Entendeu? Aí a gente começou a ter muito mais, mas você vê que dá para ter menos, assim. Tanto que no trauma é a oxa por causa disso. Como as infecções precoces respiratórias, a maioria, uma porção grande tem estáfilo, né? Aí eles acabam usando oxacilina no tratamento clínico. Tá? Mas eu acho que aqui no hospital é difícil, eu acho que a gente tem que ter... Mas às vezes quando aparece, né, os oxa-S aí, mesmo o paciente hospitalizado faz tempo.
parece. Mas eu acho que não dá para pagar o preço. Bom. Algo mais? Fala aí. Esses critérios de grande narrativa DR, de MRCA, são muitos critérios estrangeiros. Se você aplicar em qualquer pessoa, até se eu internar, talvez eu tenha um critério daqueles nossos. Eles botam conviver com comunidade, que não sei o quê, se jogador de futebol, se ela tem um negócio desse também de. Você está falando de Camarsa, isso aí. É Camarsa e os MDR também, assim. Até que, tudo bem, o cara tem lá um daqueles critérios. Se no catedrático, se você precisa de critérios, eu precisaria escrever uma droga de outro espectro. Ou dá pra... Mas é isso que o último guideline da ICA de pneumonias, tá? Fábio, ele trouxe essa ideia de que esse critério de assistência à saúde, ele não é adequado para você selecionar um antibiótico de maior ou menor espectro necessariamente. Tá? Tanto que os critérios que eles botam lá é choque, ventilação mecânica e diálise, ou seja, gravidade, para você ampliar o espectro. Agora, tem umas coisas que são muito fortes. O paciente ele ficou hospitalizado, tomou carbapenema, foi de alta e volta com uma sepsis, a chance de ser por um GV esteja carbapenêmica é enorme. Não tem como ser não Covid, entendeu? Mesmo que ele não esteja grave. Entendeu? Escrever só com uma infecção urinária, sei lá. Entendeu? Então, a gente tem que levar isso em conta no raciocínio. Tá? O guideline que mudou foi o de pneumonia, que é uma área mais controversa, né? Porque assim, infecção urinária vocês olham cultura. Né? E bacteriemia, o diagnóstico é cultura também. Né? E recentemente eu mandei para vocês, né? Agora, por exemplo, o pneumococo nosso está ficando resistente a penicilina e oxa, né? E ceftriaxone. Então, passou aí para o nosso esquema que pediu agora para a tenigitiva, por causa disso. Tudo bem, mudou, certo? Algo mais? Não? Beleza, então, galera. Bom sucesso. Tu tava dando